tarde. É um grande prazer nós podermos estar novamente aqui, nesse espaço onde nós montamos uma espécie de mini estúdio, não é? Para que a palavra de Deus fosse divulgada. Eu sei que tem muitas transmissões ali, mas eu também sei que você tem muitas e muitas horas dentro de casa, né? A maioria está aí, né, em isolamento social, aí confinado de certa maneira, e eu acho que é o momento de nós buscarmos a face do Senhor, buscarmos a presença dEle, mais do que nunca. Eu quero convocar, não é convidar não, eu quero convocar você, para estarmos juntas buscando a presença do Senhor, para estarmos verdadeiramente nos fortalecendo nele, nesse momento. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você, dentro daquilo que você, não sei se você está podendo, fechar seus olhos, não importa. Eu quero que você leve agora o teu pensamento ao Senhor e ore junto comigo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos tem sustentado em tempos tão difíceis, ó Deus. Não somos nós, não é de nós mesmos, mas é o Senhor em nós, Pai. É a certeza do teu cuidado ainda em meio a tantas situações difíceis. Mas, Deus, nós queremos te glorificar também, Senhor, porque, ó Pai, o Senhor tem proporcionado esse tempo, esse momento aqui para nós. Deus, que verdadeiramente o teu Santo Espírito possa estar falando a cada coração. Deus, eu creio que o Senhor traduz, o Senhor de alguma maneira interpreta a necessidade daquele que está nos ouvindo. Por isso, Senhor, usa agora a tua filha, que através dela verdadeiramente as pessoas sejam tocadas, Pai. Tocadas naquilo que o Senhor colocou no coração dela e tocadas naquilo que o Senhor sabe da necessidade de cada um. Deus, a tua palavra diz que a tua palavra, ela é uma espada de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E nós cremos que a tua palavra, ela verdadeiramente não só produz naquele que fala, mas também produz naquele que ouve, Pai. É por isso que ela é de dois gumes, é por isso que ela realmente é viva e eficaz. E nós confiamos naquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra. E cremos que o Senhor é fiel para realmente, através desse momento, tocar, fortalecer, renovar realmente, Senhor, a esperança nos corações, Pai. No momento de tanto medo, onde realmente mensagens de tudo quanto é tipo estão sendo lançadas. Nós queremos, Senhor, fazer mais alto a voz do Senhor, a voz da tua palavra, porque é ela que gera esperança em nós. Nós te louvamos, ó Deus, por isso, em nome de Jesus. Agora nós queremos ter um momento de louvor. E para isso eu vou passar para a Lília, para ela estar adorando ao Senhor. Eu e você, tá bom? Eu, você aí em casa, nós aqui adorando ao Senhor. Boa tarde, amadas. Vamos adorar o Senhor, amém? Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a
Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Declare comigo. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Fez o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és Senhor. Oh, oh, oh. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez me declarar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas
do meu Jesus, que vive está. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meninas e meninos. É uma devocional voltada para as mulheres, mas os meninos também podem estar acompanhando junto conosco. Depois desse lindo louvor que Deus falou aqui fortemente conosco, dá para sentir a presença de Deus nesse lugar e que a presença de Deus também esteja aí com vocês. Já faz alguns dias que as igrejas estão postando os devocionais, os cultos online, virtual, e a cada um Deus tem dado uma palavra, Deus tem dado uma direção. E hoje a palavra que eu trouxe é sobre Miriam em Êxodo 2. Porque o que eu tenho visto é assim, Deus precisa fazer a cura dos dois âmbitos, tanto no natural quanto no espiritual. O natural, os médicos têm feito a parte deles, têm cuidado dos enfermos, nós temos também nos protegido, temos nos resguardado, e a tecnologia também está cuidando para trazer tratamento também para essa enfermidade. E quem acredita no mundo espiritual, essa palavra é direcionada para vocês. Nós sabemos que Deus, ele dá estratégia para nós, dá estratégia para os médicos, dá estratégia para os técnicos na tecnologia de saúde, e dá também estratégia para a gente estar continuando, para a gente também estar disseminando o mundo espiritual. E no espiritual, o que eu digo? Para haver a cura, tem que também ter a exposição da ferida, tem que ter a exposição também do pecado, porque tudo que tem nos acontecido é consequência das próprias atitudes nossas. A gente tem cuidado muito mal da natureza e por isso a natureza também tem se voltado contra nós. E como eu já disse, nós já estamos cuidando dessa parte no natural. E agora na parte do espiritual. A gente também tem que cuidar também da nossa vida também espiritual, tem que cuidar também da nossa vida no altar, sobre os nossos pecados, sobre confessar as nossas falhas, coisa que tem sido muito difícil. Às vezes a gente consegue olhar o defeito do outro, porque o pecado do outro é mais exposto, mas a gente tem dificuldade de lidar com aqueles pecados que estão dentro de nós, que não são visíveis e são também tão importantes diante dos olhos do Senhor quanto os expostos. E por que eu trouxe a palavra de Miriam, de Êxodo 2? Vocês não precisam estar acompanhando aí na Bíblia de vocês. Depois, vocês fazem o confronto de vocês. Eu trouxe já a palavra e depois vocês estejam lendo. Em Êxodo 2, mostra a Miriam uma pessoa muito usada por Deus, uma mulher muito sábia. Porque no tempo de Moisés, quando ele nasceu, Faraó ele tinha dado uma ordem de que os meninos fossem atirados ao rio. Porque o povo hebraico estava crescendo, ele estava ficando muito forte e ele não queria perder para este povo. Então ele pediu para matar já desde a raiz. Criança, os meninos que nascessem naquela época tinham que ser atirados. E quando a mãe de Moisés teve o neném, ela conseguiu guardar ele durante 3 meses. Após isso, ela teve que lançar ele sobre o rio, nas águas. Mas a irmã dele ficou vigiando de longe para onde que ia esse bebê e ela viu que a filha de Faraó encontrou o pacote e ela pegou esse pacote. E aí ela imediatamente foi até a filha do Faraó e ela sugeriu uma pessoa para estar cuidando deste neném. E a filha de Faraó aceitou. E ela, sabiamente, chamou a mãe dela para cuidar deste neném. A gente vê aí o quanto que ela foi sábia. E depois, mais tarde, que Moisés ele veio lutar pelo seu povo, depois que ele passou todas aquelas perseguições, das pragas e tudo mais, que ele conseguiu fugir dali do Egito. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, quem estava ali também liderando as mulheres? Miriam. Ela estava dançando, ela estava liderando as mulheres e louvando e adorando a Deus. Mas a nossa condição atual não define a nossa história com Deus. Não é porque nós estamos com uma vida diante do Senhor, que nós estamos nos virando para Ele, que nós estamos fazendo a vontade, obedecendo os preceitos dele. Se a gente não vigiar, a gente pode cair. E foi o que aconteceu com Miriam.
ela começou a perceber que o irmão dela, Moisés, Deus havia dado uma liderança para ele, uma posição de influência para ele. E ela começou a sentir ciúmes disso daí, inveja disso daí. E aí o orgulho entrou no coração dela. E vocês podem estar acompanhando depois isso em Números 12. 12 fala sobre isso, o orgulho que entrou no coração dela, a inveja que entrou no coração dela, porque ela começou a se perguntar por que Deus falava com ele e não falava com ela. E aí a gente não há o que a gente questionar a autoridade que Deus coloca sobre as pessoas, porque a gente não sabe como vai ser nós lá no futuro. Porque veja bem, quando entrou esse orgulho no coração dela, imediatamente Deus repreendeu ela com uma lepra. E olha só o que está nos acontecendo hoje. A gente tem vivido numa vida, que vamos falar, uma vida de muitos pecados, que a gente não tem se preocupado em corrigir esses pecados, essas falhas. E muitas das vezes tem muito pecado exposto, muito pecado que a gente julga no outro, mas a gente não olha para dentro de nós. E esses pecados são os mais perigosos, os pecados do orgulho, porque quando o pecado do orgulho ele entra, você começa a se sentir suficiente. E a suficiência nos afasta de Deus. E mesmo falando no nome de Deus, a gente pode estar sim distante de Deus. Está falando do nome de Deus e está se afastando. E o pecado do orgulho ele é perigoso, ele é semelhante ao pecado de Lúcifer. Como a gente pode também estar vendo lá em Isaías e Ezequiel, que eles assemelham o pecado do orgulho ao pecado de Lúcifer, que foi o pecado do orgulho que derrubou ele dos céus. Porque esse pecado, ele faz você sentir que você é a pessoa melhor, faz você se sentir vaidosa, faz você se sentir prepotente e melhor do que os outros. E achar que o seu pecado é menor do que os outros. E você até olha para você e você fala assim, mas eu não roubo, eu não mato, eu não traio, eu não faço nada disso. Mas e a motivação do seu coração de orgulho, de raiva, de inveja e o desejo de que as pessoas se deem mal? Isso que é o problema. Esse pecado, ele não é diferente dos outros pecados. Ele é um pecado tanto quanto o que é aquele que você acha que é gravíssimo. Ele é grave tanto quanto. E esse foi o pecado de Miriam. O pecado dela estava no oculto, estava dentro do coração dela. E Deus, tudo ele vê. Às vezes a gente fala assim, mas fulano de tal faz coisas erradas e Deus não pune. Mas Deus está olhando para aquele coração aquebrantado. Deus está olhando tudo. Nada fica sem o olhar de Deus. É por isso que Moisés, mesmo também ele sendo um homem muito usado por Deus, ele também errou, ele também fez coisas que não devia. Mas o coração dele era ensinável e dobrável, assim como o coração de Davi era. Deus está olhando tudo isso, são várias as variáveis para Deus te colocar num lugar de liderança, de autoridade e lugares altos. Deus te vê lá no futuro. Talvez se você estivesse num lugar alto, você não conseguiria lidar com as perseguições, você não conseguiria lidar com até mesmo com a posição que Deus te deu. Talvez você queria ter ainda mais. Foi o que aconteceu com Miriam. Será que você, no lugar de Miriam, desse jeito orgulhoso, desse jeito invejoso, você também não faria o mesmo? Às vezes a gente se coloca também só no lugar de Moisés, que estava sendo perseguido, mas a gente também tem que se colocar também no lugar também de Miriam também. Ver o quanto nós somos invejosos, nos examinar, ver o que há de errado dentro de nós. A gente tem que ter essa consciência de que nós erramos também. E o que eu acho legal é que Deus sabe de todas as coisas, porque Moisés, naquela condição ali de liderança, mesmo ele sabendo, porque Arão pega e diz para ele, fala para ele, que Deus não coloque a consequência do pecado sobre eles, porque Arão estava junto com Miriam quando ela estava questionando Moisés. E aí o que ele fez? Será que se você estivesse numa posição mais elevada, você faria o que ele fez, que é orar por ela e pedir para Deus curar ela? Ou você iria brigar com ela? Deus sabe todas as coisas porque ele coloca pessoas na autoridade. Porque ele sabe que aquela pessoa vai usar a autoridade certa. Então não questione a autoridade que Deus coloca para alguns, porque Deus está vendo tudo. Uma pessoa que julga, se ela estiver na autoridade, ela vai continuar julgando e Deus cuida do seu povo. Então Deus precisava cuidar daquele povo, aquele povo era um povo obstinado, aquele povo era um povo rebelde, então precisava de um líder como Moisés. Que às vezes ele não sabia lidar com essa situação, sim, tinha às vezes que ele não sabia lidar com aquela situação, mas ele tinha amor e ele intercedia por aquele povo. Na semana retrasada, nós escutamos algo muito especial no congresso que nós estávamos, que o mundo espiritual tem duas vozes, a voz que acusa e a voz que intercede. Para quem você quer trabalhar?
Para a voz que acusa, para o reino do espiritual do maligno, que acusa, que critica, que julga, que persegue? Ou você quer trabalhar para o reino de Deus, que é aquele que intercede por outras pessoas? Eu prefiro trabalhar, mesmo com todas as minhas falhas, colocando diante do Senhor, eu prefiro trabalhar para o reino de Deus. Mesmo que eu sofra perseguição, mesmo que eu sofra as consequências. E é muito interessante que o motivo pela qual Miriam foi brigar com Moisés foi por um erro bem pequenininho. Quantas das vezes a gente fica procurando brechas na vida das pessoas para justificar a raiva que está dentro da gente, disfarçada de justiça. Ela queria ser justa naquele momento com Moisés, mas a motivação do coração dela era ruim. Então Deus está vendo tudo isso. E será que diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, será que não é esse o momento da gente entrar para o nosso quarto realmente e de nos desmanchar e nos expor a nossa ferida, sem ter vergonha? Não tem por que sentir vergonha na presença do Pai. Ele está ali para nos escutar. Deus, ele não é carrasco, ele não é mau. Ele nos corrige, sim. Mas ele está dando sinais para nós, da gente entrar no nosso quarto e expor aquelas coisas ruins, aqueles pecadinhos que a gente carrega dentro de nós de estimação, aquela raiva, aquela inveja, aquele ódio, confessar diante do Senhor, se desligar e abandonar e prestar a nossa vida para Deus. Não é à toa que essas coisas estão acontecendo. Eu acredito que seja assim, que nós tenhamos feito com que a natureza se revelasse contra nós. Mas isso também é uma permissão de Deus que está nos acontecendo. E quando Deus faz isso é porque Ele quer corrigir as pessoas. A gente vê o exemplo claramente com Miriam. Ele lançou a lepra sobre ela porque ela estava em maus caminhos. Às vezes a gente quer tanto se defender, achar que a gente não tem nada de errado, e às vezes a gente tem sim. Muitas das vezes que acontece algum problema comigo, eu já corro e comento com alguma amiga minha, eu até pergunto para ela, e pergunto, claro, para Deus também: meu Deus, será que é uma provação que eu estou passando? Ou eu fiz alguma coisa de errado lá no passado que eu estou sofrendo a consequência agora? Porque o fato de Deus nos perdoar não nos isenta da consequência do pecado. E isso é bem claro na vida de Davi, quando ele mata, quando ele adultera, ele perde o filho dele. Não que Deus sente alegria de nos castigar, mas às vezes é preciso essa situação para nos dobrar diante dele. Às vezes a gente vê também a história de Paulo, a gente só vê a história dele linda, né, que ele propagou o evangelho, mas antes disso ele foi um grande de um perseguidor. E você vê que todas as vezes que ele foi preso, nas defesas dele, ele não deixa de falar o quanto ruim ele foi. Então, é hora de a gente confessar que nós não somos bonzinhos, que nós estamos aqui pela graça de Deus e que nós precisamos e necessitamos colocar nossa vida no altar, confessar e nos libertar desses pecados para que Deus cure. Porque a palavra de Deus tem falado todos os dias, pelo menos eu tenho escutado todos os dias, que se você se confessar, se humilhar diante do Senhor, Ele vai curar essa terra e vai curar essa nação. Então a cura comece por você. Deixa de fazer críticas. A gente chega nas redes sociais, é só crítica, é só um acusando o outro. Para com isso, isso não vem de Deus. Já está mais do que claro que a acusação é do inimigo. A acusação não vem de Deus. Para com isso, vamos interceder pelo povo. Se você tem dificuldade de olhar para o defeito do outro, saiba que tudo aquilo que você aponta no outro nada mais é do que aquilo que você vê em você e você não consegue reconhecer e você precisa transferir para o outro. Então, controla aí o seu orgulho, controla aí o seu desespero e o seu desequilíbrio. Peça para Deus sabedoria e equilíbrio para lidar com as pessoas. E ajuda aqueles que estão com dificuldade, que estão no processo. Tem muita gente que está no processo, saindo do processo de traição, do roubo, do vício, das drogas, e você não tem paciência com essas pessoas. Saiba que o orgulho, como eu disse, foi ele que tirou Lúcifer do céu. E foi entrada pelo orgulho que entrou todos os outros pecados. Não se esqueça disso. Que o orgulho, foi através do orgulho que entrou todos os outros pecados. Então, quem somos nós para se sentir superior a alguém, para julgar alguém? Todos nós, está escrito na Bíblia, que não tem justo na face da terra que não tenha pecado. Então, é dia de nos confessarmos sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, nós vamos orar. Eu vou chamar a pastora para estar fazendo essa oração de aquebrantamento no coração, porque é isso que nos vai nos levar num lugar mais alto em Deus. E não se esqueça que a nossa vida não é só aqui.
Tem muita gente gostando de estar aqui, preocupada em estar aqui, em fazer as coisas só aqui. A vida é muito mais do que isso, a vida é além disso. Que Deus proteja todas as famílias, que Deus cuide dos médicos que estão na nossa frente, que Deus dê estratégia para os técnicos da saúde, mas que, acima de tudo, que Deus dê para você um coração dobrável nesse instante, neste momento. É isso que eu desejo. E é por isso que eu gostaria de chamar a pastora Ivonete para dar mais uma palavrinha e fazer uma oração sobre quebrantamento, que é isso que nós estamos precisando. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Eu estava ali ouvindo, né? E conforme a Paloma ia trazendo, que bem observado, né? Que como ela pegou bem essa questão de nós estarmos tão preocupados, e sim, você deve se preocupar, sim, você deve obedecer, você tem que se cuidar. Como eu disse já várias vezes, nós somos um povo que, infelizmente, não tem bons hábitos. Nós não temos, gente. Isso é uma verdade. Então, sim, precisamos sim nos cuidar, sim, precisamos estar em obediência, precisamos sim usar o álcool gel, precisamos sim lavar as mãos constantemente, precisamos sim respeitar a distância um do outro, precisamos sim, sabe, evitar de estar saindo de casa, né? Precisamos estar em obediência. Uma direção que as autoridades deram e nós estamos debaixo dessa autoridade. A Bíblia diz que nós devemos estar debaixo e orar por eles. E abrindo só um parênteses, complementando o que a Paloma trouxe, orar pelos nossos governantes. Meu povo, pelo amor de Deus, eu fico imaginando, nós que estamos à frente de uma igreja, é tão difícil, sabe, dar um jeito de cuidar de um povo tão pequeno, perto de uma cidade, perto de um estado, perto de um país. Por favor, ore, povo de Deus, você que diz que é cristão, que crê no Senhor, ore. Eu não quero saber se você votou ou não na pessoa que está ali. Eu só estou pedindo, ore, porque é essa hora que nós precisamos orar, pedir para que Deus esclareça os pensamentos, possa dar, sabe, saídas, estratégias. Você vê tudo que eles estão anunciando, eles precisam. Eu fico triste porque é necessário realmente para que o povo cuide, né? Saiba tudo que as autoridades estão fazendo. Mas, gente, estão trabalhando, não estão à toa. A gente percebe que a gente é muito boa. Deus tem sustentado e dado discernimento nessa hora, nessa situação. Mas ela utilizou um texto lá no Antigo Testamento. E eu quero só complementar. Lá em Mateus, capítulo 23, verso 26, Jesus, ele faz algumas advertências. Então, muitos ais. Ai de vós. E Jesus falando. E aí no verso 26, ele diz assim: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Queridos, por favor, é hora de nós entendermos que toda essa limpeza, essa asepsia que a gente precisa fazer por fora, tem que acontecer lá dentro. Tem que acontecer lá dentro. Quando a Paloma disse, vai no teu quarto, se renda, eu quero falar mais claro ainda. Confesse, sabe? Confesse o seu pecado. Porque sem confissão de pecado, não há perdão. Amadas, entendam, sem confissão de pecados, não há perdão. Então, esse momento é de permissão de Deus? Não é Ele que mandou, mas é permissão. Então, é oportunidade de busca, oportunidade de voltar para a origem, para aquilo que nós fomos criados, para estar em comunhão com o Senhor. São tantas coisas que estão nos tirando dessa situação, desse lugar de comunhão. Quem sabe agora? Quem sabe agora, povo? Quem sabe agora, minha amada? Quem sabe agora? Você finalmente pode ter aquele tempo que você nunca tem, assim como eu, né? Aquela correria, casa, filhos, trabalho, muitas em jornadas duplas, triplas aí. Mas quem sabe a hora
de nós realmente separarmos um tempo agora para nos render, confessar o nosso pecado. Ah, pastora, eu não tenho pecado. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque todos pecaram. Ah, mas eu nunca matei. Tá, querido, até pensamentos maus contra as pessoas é pecado. Então, há o que confessar. E você, cristã, mulher de Deus, você que conhece a palavra de Deus sabe quantas vezes Deus ensinou que os seus profetas se posicionavam ali em humilhação, confessando os pecados que não eram deles, mas eram do povo. Então, nós somos intercessores. Intercessor quer dizer ser colocado na brecha. Deus está te chamando para ser intercessora dessa cidade, intercessora da sua família, intercessora desse país. É hora de você sustentar vidas em oração. Eu e você não somos chamados muitas vezes para estar ali atendendo pessoas nos hospitais, mas nós somos chamados para sustentar vidas em oração. É hora de sustentar vidas em oração. Então, você, no domingo mesmo, o pastor pregou sobre você estar, é o momento de você pregar, falar de Jesus. Eu não estou falando que é para você desobedecer e sair da tua casa, mas no mercado você vai, não vai? Na padaria você vai, não vai? O seu trajeto, o contato que você tiver com alguém, sempre vai sair um assunto, um único assunto do momento, que eu e você sabemos qual é. Então, que você seja aquela que traz a palavra de esperança, que você seja aquela que traz verdadeiramente uma palavra de alegria, de arrependimento, para que Deus possa sarar essa nação, para que Deus possa trazer a misericórdia dele e manifestar a graça dele sobre nós. A palavra de Deus diz em 1 João 1,8, 1,7, se confessarmos os nossos pecados e realmente crermos que ele é fiel e justo, ele vai nos perdoar os pecados e vai nos purificar de toda injustiça. Também diz lá em 1 João, que se declaramos que não temos pecado algum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Amém? Vamos orar, quero convidar você para estar orando. Tem problema se eu ajoelhar, meu querido? Então, vamos ajoelhar. Você não. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora em atitude de rendição, Pai. Não somente por conta dos nossos joelhos, Pai, mas nós nos quebramos, nós nos dobramos diante de Ti, Senhor. Pai, porque nós reconhecemos, Senhor, que nós estamos sofrendo consequências de coisas que fizemos. Não, se não fui eu diretamente, mas foi a minha raça, foi a humanidade quem provocou muito do que vivemos hoje. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui confessar diante do Senhor, confessar, Senhor, quanto que andamos, Senhor, arrogantemente, quanto que andamos, Senhor, realmente, ó Deus, muitas vezes com ciúmes, com inveja, quanto que, Senhor, andamos, Senhor, carregando dentro de nós, Senhor, sentimentos que não são dignos daqueles que se dizem filhos do Senhor, daqueles que se dizem chamados pelo seu nome. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, a humanidade. Perdoa, Senhor, a minha vida. Perdoa, Senhor, a minha família. Perdoa, Senhor, essa cidade, Senhor. Perdoa, Deus, a nossa comunidade, Pai. Nós pedimos, tem misericórdia, Senhor. Vem com a tua graça, Senhor. Derrama da tua misericórdia, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos que tu és todo poderoso. Sabemos que realmente temos andado de maneira errada diante dos teus olhos, Pai. Nós sabemos, porque a tua palavra, ela é clara, ela fala claramente sobre aquelas atitudes que não agradam ao Senhor. E constantemente nós temos vivido isso. Quando a nossa língua profere, Pai, coisas que não engrandecem o nome do Senhor. Quando a nossa língua, ao invés de proferir a glória do Senhor, ao invés de, Senhor, trazer esperança, ao invés de, Senhor, trazer uma palavra amável, ao invés de, Senhor, edificar vidas, ela acusa, ela de alguma maneira culpa, ela de alguma maneira leva fofoca, traz
verdadeiramente entendemos, enxergamos, Pai, que não somos, Pai, não somos dignos, Senhor, mas pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não desiste de nós. Traz realmente, Senhor, a tua graça, o teu sangue, passa sobre nós, vem limpando-nos, ó Deus. Limpa o nosso coração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, tem misericórdia, nos perdoa, Senhor. Perdoa tanta arrogância, perdoa tanta inveja, perdoa tanto pecado, Pai. Ó Deus, não temos tempo aqui para relacionar tantos pecados, Pai, mas que o Teu Santo Espírito possa estar tocando em cada coração, trazendo à mente aquilo que realmente, ó Deus, precisa ser confessado. Em nome de Jesus, Pai, dê misericórdia, derrama, Senhor, da Tua graça sobre nós e renova, Senhor, a esperança e a fé no coração do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, reina, Senhor, reina sobre tudo, Pai. Ó Deus, entregamos as nossas vidas, a nossa família, ó Deus, tudo aquilo que temos, que o Senhor mesmo nos deu, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Cremos no Teu cuidado, Pai. Cremos na bênção e na misericórdia do Senhor sobre nós. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, eu quero convidar você, para ficar atenta, porque nós temos a intenção de estarmos diariamente, talvez, trazendo uma palavra. Como eu disse, tem muitas pessoas, tem muitas gravações, tem muitas coisas aí, e você vai ter oportunidade de ouvir todas durante todos os dias, tá bom? Todas, tem muitas. Mas eu quero pedir para que você ajude a divulgar, para nós estarmos assim, levando essa palavra que Deus está colocando no nosso coração para tantas outras pessoas, para tantas outras mulheres, homens, não importa, né? Mas eu quero também te deixar no finalzinho agora um alerta. Tem muitas pessoas que não têm esse recurso. Tem muitas pessoas que não sabem nem mexer na internet. Tem muitas pessoas que nem têm a internet. Então, em nome de Jesus, ore por eles. Ore, porque se nós que temos está tão difícil, e é difícil, eu reconheço, imagina quem não está sendo alimentado, tá? É muito difícil. Então, ore por eles. Se disponha, sabe, a de alguma maneira anunciar o Evangelho. O povo de Deus é criativo. Que Deus possa te usar poderosamente. Deus te abençoe. Muito obrigada por esse tempinho que você esteve aqui conosco. Fica na bênção de Deus.